Agora sim, vou chamar a Virgínia Alves, que é nossa especialista em café aqui no Notícias Agrícolas e que está lá no Vitória Coffee Summit 2022, em Vitória, no estado do Espírito Santo, para nos trazer as informações da cafeicultura em tempo real. Não é isso, Virgínia? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Muito bom estar de novo aqui no Bom Dia Agro. Vamos lá. Sempre bom. Virgínia, o que você está vendo aí? Você já falou com o ministro do Meio Ambiente, sucesso. Eu queria te perguntar a primeira coisa. A gente viu os cafeicultores passarem problemas, assim, em efeito dominó, né? Você achava, não pode mais acontecer nada com a cafeicultura. Acontecia. Como é que está o clima aí em Vitória? Esses problemas, eles estão sendo debatidos ou nós já estamos debatendo as soluções? Carol, ontem a gente teve o seguinte, porque enquanto o Arábica aconteceu tudo isso, que não poderia acontecer, aconteceu. Sim. O ano ele foi muito promissor para a produção de Conilon, né? Então a Coabriel bateu recorde no recebimento de 2 milhões de sacas. A gente fala no mercado aí esperando 21 milhões de sacas de Conilon. É bastante coisa, mas o que está pegando aqui para o pessoal do Conilon, Carol? Os dados do Secafé já mostraram em redução de 60% nas exportações do café Conilon. Por quê? Porque diante da quebra do café arábica, esse café Conilon está ficando aqui dentro. E o que acontece? A indústria brasileira demandando muito, quem é que está atendendo esse mercado externo? Vietnã está pegando o nosso espaço. Isso é uma preocupação que o Márcio Cândido, do Centro de Comércio Café de Vitória, trouxe para a gente, que é muito bom esse avanço na produção, mas e esse market share que a gente está perdendo? Como é que a gente vai recuperar isso lá na frente? Então, o café Conilon, a gente tem esse cenário, Carol. Foi um ano muito positivo, o clima está ajudando, pelo que eu entendi aqui das cooperativas, todo mundo insistindo muito para o produtor continuar investindo em tecnologia, porque olha só, além de tudo isso, eles têm a estimativa, Carol, de que em 5 anos o Brasil ultrapassa também o Vietnã na produção de café Conilon. Aí o Brasil vai ser líder absoluto na produção de café, mas a gente precisa pensar daqui para frente como é que vai ficar esse mercado externo que nós estamos perdendo, né? Porque daqui a pouco, se tudo der certo, se o clima continuar ajudando, a recuperação da safra de arábica começa no ano que vem. Então, para o Conilon, é essa preocupação que a gente tem. Para o café arábica, chuva, né, Carol? A gente continua com chuva no radar, não tem jeito. Eu conversei um pouquinho com o pessoal, tem um pessoal da Cochupé aqui, conversei com eles um pouquinho, já abriu uma florada em algumas áreas da cooperativa. Eu vi que ontem a Reuters soltou um material dizendo que a Cochupé acredita que seja aí a principal florada para a safra de 2023, mas a preocupação é com essa primavera, né, Carol? Com laninha. E se parar de chover? Se parar de chover, não adianta nada dar aquela florada bonita, exuberante, exato, que parece que você está num filme romântico, como o pessoal falou aqui ontem, porque precisa continuar chovendo, porque flor não significa fruto, né, Carol? Então, para o arábica a gente tem isso, mas a análise para o café arábica a gente vai ter hoje, porque o Lúcio Dias, superintendente da Cochupé, vai falar hoje, que daqui a pouquinho pela manhã ele vai fazer uma análise de produção, mas é preocupante porque o seu Carlos Augusto já trouxe aqui para a gente no Notícias Agrícolas que o recebimento não deve ultrapassar 4 milhões de sacas, né, Carol? E quando a Cochupé fala numa quebra tão significativa, imagine como é que não estão as outras regiões. Mas vou te trazer uma informação do Cerrado. Quando nós estivemos no Cerrado em junho desse ano para fazer aquele material, a região tinha uma expectativa de quebra de até 30%, mas ontem eu conversei com o Serginho, que é o presidente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, e essa quebra ela é mais expressiva, Carol, ela chega a 40%, então, de novo, a gente está falando na região que tem o maior município produtor de café arábica do mundo, com menos café. Por outro lado, a qualidade, o Cerrado, que já entrega café aí que se destaca, a qualidade de fato deve ser o que vai chamar a atenção e vai ajudar o produtor de alguma forma a agregar valor a esse produto. Mas a tecla que é batida aqui por todo mundo não adianta eu ter um café a $2 em Nova York se eu não tenho café para entregar e para assumir esses compromissos que, inclusive, as negociações continuam sendo feitas com os compradores. O lado positivo, se é que a gente pode tirar um lado positivo disso tudo, Carol, é que o mercado entendeu o problema que o Brasil tem, então o setor não acredita
que essas renegociações, jogar contrato para frente, que vai manchar de alguma forma a imagem do Brasil, até porque os outros países produtores também enfrentam problemas na produção. Olha para o Arábica e essa questão dos negócios, a gente já tinha visto os especialistas falando sobre essa necessidade que o mercado tinha de, em algum momento, entender que o Brasil perdeu muito café, que a gente não ia ter condições de atender e que, de claro, isso é um fator completamente avesso ao controle do produtor. Não tem como a gente controlar a questão climática e também não tem como, no panorama atual, no contexto atual que a gente tem de commodities agrícolas, do mercado, de commodities de uma forma geral, não negociar antecipadamente. O grande diferencial do mercado de commodities é você ter previsibilidade para comprador e vendedor, porque a gente precisa lembrar, né, que não é só o vendedor que se vale de um momento interessante de mercado. Para o comprador também é importante fazer algumas compras antes e garantir o preço se ele vier a subir mais adiante, por conta, inclusive, de uma falta de oferta. Então, ele tem preço e oferta garantida, porque o contrato vai ser cumprido, né, Virgínia? Sim, de uma forma ou de outra. E a gente precisa colocar nesse balaio todo, Carol, que também para o mercado de café, o produtor ele é muito responsável, ele sempre cumpriu as entregas, né? O Brasil nunca teve esse problema de inadimplência. Então, eu acho que a gente está nesse momento agora de todo mundo, de fato, esperando para ver o que vai acontecer em 2023, e a grande preocupação é que o Fundação Procafé, a gente falou isso outro dia, né? Já falou que talvez essa recuperação não seja tão expressiva, mas aí a gente vai ter que entender como é que vai ser e torcer para que essa chuva continue acontecendo, né? Por enquanto, tá bom. Aqui no Espírito Santo tá chovendo bastante, choveu os 3 dias que nós estamos por aqui, choveu. Hoje tá um pouco friozinho, mas a gente precisa continuar acompanhando e principalmente se atentar. Conilon ganha muito espaço no mercado doméstico, tá todo mundo aprendendo a tomar esse café, tem mais participação nesse blend, mas e lá fora, como é que fica? Certo. Virginia, agora eu queria falar um pouquinho sobre o Conilon. Quando a gente pensa nessa tecnologia toda que está sendo pensada para que em 5 anos a gente possa superar o Vietnã, a gente está fazendo isso num caminho paralelo a essas buscas por recuperação do nosso market share. A gente quer, inclusive, ampliar o nosso market share para dar escoamento a esse aumento de produção que devemos ter em 5%, em 5 anos, perdão. A gente está pensando esses dois caminhos de forma conjunta, é isso? Que se discute nesse momento no Vitória Coffee Summit? Exatamente, Carol, porque a gente tem que pensar que o produtor de Conilon ele está investindo cada vez mais em tecnologia. Depois daquela seca de 2016, quase todo mundo aqui tem irrigação, então isso ajuda bastante e a expectativa é que essa produção avance. Eu confesso que eu tinha conversado com o Marcos há um tempo atrás, numa entrevista aqui para o ENA, ele tinha me dito 8 anos. Aí ontem ele me falou, Virgínia, são 5. Eu falei, mas diminuiu muito, 3 anos é muita coisa. O que aconteceu? Ele falou que já tem produtores, Carol, a média de produção do estado aqui vamos colocar entre 40 e 50 sacas por hectare, mas tem produtor aqui, o que tem boas práticas e que aplica todas as tecnologias que são recomendadas, tem produtor produzindo 80 sacas por hectare. Então, continuar investindo nisso. O presidente da Coabriel me falou ontem, Virgínia, a gente precisa mostrar para o produtor que ele tem que aumentar a sua produtividade na área que ele já tem, porque dá para aumentar. Os estudos mostram que dá para aumentar. Essas ações de promoção de imagem para o market share, Carol, eu sempre pergunto muito isso para o Secafé, que é o nosso parceiro aqui para a gente entender, que tem feito essas ações lá fora, e ontem teve a palestra do Marcos por aqui, e ele trouxe esse posicionamento do Brasil no mercado global. E sim, eles também estão levando o Conilon para fora para apresentar, não só nos países que já tradicionalmente compram os cafés do Brasil, mas aonde o Conilon ainda não está muito inserido, né? Então, eles fazem uma série de ações na Itália, ele esteve há pouco em Paris, vai daqui a pouco para a Suíça, e tudo isso o Conilon vai indo junto. E por quê, Carol? Porque além de produtividade, o Conilon está entregando muita qualidade por conta dessas tecnologias, né? A gente tem café Conilon batendo aí 90 pontos, e tudo isso chama muito a atenção do mercado lá de fora. Então, tem sido feito esse trabalho paralelo aqui, né? Quem está aqui cuida de aumentar essa produtividade e os exportadores, também a BSCA, leva esse café Conilon para apresentar, e me parece que tem surgido bons negócios, apesar desse momento do café Conilon no mercado interno, Carol.
Virgínia, quero te fazer duas perguntas. Uma é como é que você avaliou a entrevista com o ministro do Meio Ambiente, principalmente quando a gente traz a questão da Lei Verde lá da União Europeia, que não faz sentido algum para o Brasil diante do nosso rigoroso Código Florestal, e a perspectiva do ministro de ver o copo meio cheio e falar: venham visitar o agronegócio brasileiro e conhecer a nossa sustentabilidade. Queria saber o seu sentimento em relação a essa entrevista e também o que está planejado para esse segundo dia de evento. Carol, em relação. Vou trazer uma curiosidade do ministro. Você sabia que ele é de família produtora de café? Sabia. Eu O não homem é sabia. bom, o homem é bom. Eu não sabia. Eu falei, nossa, mas então o senhor sabe muito de café. O que eu achei, Carol? O ministro ele foi bem pé no chão, ele vai muito em linha com o que o setor está fazendo, inclusive com essas ações de promoção de imagem, de mostrar que a cafeicultura do Brasil, não só a cafeicultura, mas o agro, de fato, ele é sustentável, que o pessoal, o produtor cuida, ele está ligado. E para o ministro, como é que a gente vai provar tudo isso? Né, Carol? Exportando mais e com essas ações, justamente essas ações de promoção de imagem. Eu achei ele muito pé no chão, tem uma agenda muito focada do governo nisso, ele trouxe para a gente essa economia verde, que o Ministério ele está de fato focando nisso, e iniciativas da rede privada para ajudar que tudo isso funcione. Ele trouxe um ponto muito importante, Carol, que o Brasil precisa de fato renovar a sua frota de tratores, de caminhão para veículos mais sustentáveis, né? Que tenha mais essa pegada de sustentabilidade, e isso precisa ser feito logo, porque a gente ainda usa alguns modelos que são antigos, e isso também dá para melhorar. O que a gente vai, essa questão da União Europeia tem mais fases daqui para frente de decisão, né, Carol? A gente tem mais algumas etapas, e eu pedi, inclusive, porque eu sei que o Marcos está acompanhando bastante isso, eu pedi para ele, enquanto representante dos exportadores e quem lida com quem compra esse café, eu falei, olha, o ministro já trouxe o plano do governo, como é que é, eu preciso saber como é que os exportadores vai levar isso lá para fora, para mostrar para eles o que a gente já vem fazendo, né? Então o Marcos se comprometeu a gravar comigo hoje para a gente entender melhor e conseguir ampliar esse leque, porque o ministro, você sabe, né, Carol, ele tem tempo cronometrado, eu estava falando com ele, os outros jornalistas estavam desesperados porque eu segurei demais, ele era para eu fazer uma pergunta, eu fiz um monte. Mas, assim, perspectiva é positiva. É aquilo, né? Acende um alerta, mas quando a gente fala de café, a gente tem os estudos aí que mostram que o produtor ele é sustentável, então, contra fatos não há argumentos, né, Carol? A gente precisa. Pode ser que tenha que fazer alguns ajustes? Pode ser que tenha que fazer alguns ajustes. Mas eu não acho que o mercado internacional de café para o Brasil, enquanto maior exportador de café do mundo, corre algum risco por conta disso. Eu acho bom, viu, Virgínia? Eu acho bom. Até porque a gente sabe o que a gente faz aqui, né, Virgínia? Sim, e ontem, Carol, foi um dia marcado muito por sustentabilidade aqui, né? A gente conversamos com a Flávia Barbosa, que é CEO da exportadora Guaxupé, e a gente está falando de uma grande exportadora de café, não é qualquer coisa, né? Ela, inclusive, é uma das 100 mulheres mais admiradas do agronegócio, naquela lista da Forbes. Então, assim, a Flávia é muito pé no chão, mostrou todas as pesquisas. E tem uma coisa que a Flávia me falou, Carol, que o Mercado Livre, ele, por exemplo, ele fez uma parceria com algumas cooperativas e ele paga alguns ágeis para o produtor que adota práticas sustentáveis. Ela falou, a gente precisa de mais disso, porque o produtor não vai fazer nada sozinho, muito menos estudos e pesquisas para comprovar isso. Como o Projeto Carbono, que é muito grande, ela falou, tem que fazer mais, só que precisa de incentivo. Então, a Flávia chamou aí o setor privado para ajudar o agronegócio café nesse sentido. E a pauta de ontem foi sustentabilidade, de novo, para comprovar que o Brasil já faz tudo isso. E vamos ver como é que vai ser o desenrolar aí dos próximos meses com essas decisões, né, Carol? Exatamente. O que você está planejando trazer para nós a partir daí hoje, Virgínia? Para hoje, o que nós temos, Carol? Agora há pouquinho estava a Carolina Silvestre falando sobre consumo. Isso é uma coisa que interessa muito, inclusive gerou um debate entre as lideranças do setor aqui ontem no final do dia. Todo mundo questionando números, questionaram muito aquela questão da Conab falar que precisa revisar a sua forma de contabilizar a safra. A gente sabe que o número da Conab ele sempre traz muita como é que eu vou dizer, murmurinho entre os produtores, né, Carol? E a Conab falou para a Reuters essa semana, de fato, que eles estão revisando, então trouxe isso, e número de consumo
também entrou em pauta. Então, a gente teve a Carolina falando disso agora pela manhã, a gente vai ter a ABIC com o Inácio falando do consumo interno de café. Eu conversei com o Inácio um pouquinho ontem, ele já me falou que é positivo, apesar dessa questão de alta para o consumidor final. Ele falou, Virgínia, continuamos firmes, o café vai indo bem, vou conversar com ele daqui a pouquinho, e aí chega uma parte muito interessante que a gente vai ter o Lúcio Dias falando de mercado para o café arábico. O Lúcio sempre traz uma visão muito ampla, e a gente tem também o presidente da Coabriel para falar para o mercado de Conilon, Carol. Então, hoje é um dia assim de números e números de consumo, que está todo mundo atrás, tentando entender, e principalmente de mercado para a gente ver se a gente consegue, né, de fato, desenhar uma linha do que vai acontecer no mercado do café, que muda aí a cada 5 minutos. Então, por hoje, é isso aqui que o Vitória Coffee Summit está reservando para a gente, Carol. É isso. Vamos acompanhar, a gente espera aqui as tuas interações, o material que você vai mandar para a gente. Te agradeço por estar conosco hoje no Bom Dia Agro, nos trazer esse panorama tão completo sobre a cafeicultura brasileira, que é um dos nossos destaques, é uma das joias da coroa do agronegócio brasileiro, já há tantos anos, né? A história deste país se confunde muito com a história da cafeicultura. Nós temos muito orgulho desse setor e você, como sempre, fazendo um brilhante trabalho. Vi, obrigada, bom trabalho para você. Obrigada, e para o Renanzinho por aí. Até bom amanhã. Trabalho para Amanhã você. Eu tô aí. Um beijo. Fechado, até amanhã. Beijo para todos. Um beijo, até mais. Senhoras e senhores, Virgínia Alves, nossa especialista em cafeicultura, aqui do Notícias Agrícolas, nos trazendo as informações do Vitória Coffee Summit 2022, que está ao vivo neste momento pelo noticiasagricolas.com.br. Então, direto para lá, se você quer acompanhar esse evento. Lembrando, tá, pessoal? Tem uma página só para ele aqui no nosso site também, ali, eventos. Você vai clicar no Vitória Coffee Summit, tem todos os conteúdos que a Virgínia está preparando por lá. Já tem mais informações para chegar aí para você nas próximas horas, fora tudo aquilo que ela está produzindo neste momento lá no estado do Espírito Santo, ok? Informações importantíssimas, boas perspectivas para Arábica e Conilon estourado, 5 anos podemos superar o Vietnã, precisamos recuperar o nosso market share. Arábica, atenção às negociações, já que os preços estão se recuperando, mas não há café para entregar. Então precisamos ter a continuidade das chuvas para as regiões que começam a registrar a florada. Como a Virgínia pontuou, de nada adianta ter uma bela de uma florada, não ter condições hídricas para continuar o ciclo, as florzinhas virarem frutos e a gente ter uma bela safra, uma safra de recuperação. Mas o alerta é muito sério e desde já de alguns meses a gente tem ouvido a Fundação Pro Café falando, não se animem tanto com a produção 2023 porque a recuperação não vem ali, tá? Então, para fazer negócio, ainda é um cenário de bastante turbulência para o café, mas com perspectivas bastante positivas, tá?